Fala, torcida do Mengão, bora ver as últimas informações do Flamengo. No vídeo de hoje trago aqui a seleção da bola de prata da última rodada do Campeonato Brasileiro antes dessa parada para a Copa do Mundo. E nela tem vários jogadores do Flamengo. Tem também tudo sobre o mercado da bola do Mengão. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. E nação, você que me assiste e ainda não se inscreveu no canal, aperta aí embaixo no botão de se inscrever porque a sua inscrição ajuda demais o canal a continuar crescendo. Dito isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Última parada no Rio de Janeiro, Pedro Henrique Torres chegando com as informações do Flamengo também nesta terça. Tudo bem, Pedro? Seja bem-vindo, meu amigo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo grande para você, abraço Jailson, abraço Donk. Chegamos naquele período, né? Os clubes, a maioria aí, basicamente todo mundo, né? De férias, deram aquele descanso bonito para os jogadores, então o noticiário fica mais parado do que água de dengue, então a gente tenta buscar algumas informações aí para dar aquela agitada e movimentar todo esse ambiente. Flamengo que volta no dia 19 de junho, vai ser a reapresentação, inicialmente está marcado para esse dia, os jogadores têm esses dias de descanso, depois vão ficar mais 10 dias, planejamento no Rio de Janeiro, Ninho do Urubu, depois seguem para Portugal, lá Algarve, onde vão fazer uma intertemporada, alguns amistosos, jogos treino, né, devem ser feitos lá, então o Flamengo ainda está ajustando tudo direitinho, mas é esse o planejamento e está sem os seus jogadores convocados, vai trabalhar sem os seus jogadores convocados, que rendem, Glaucia, Jailson e tudo mais, uma bela grana, Tutu, Bufunfa, Capilé, tá rindo aqui o nosso Guto Santana, mas é verdade, rende um bom dinheiro, 11 mil a diária, 11 mil dólares a diária, dos jogadores do Flamengo que ficam na Copa do Mundo, de todos os, né? Para todos os clubes, é o que a FIFA paga. Então o Flamengo tem muitos convocados, são 9 no total, dá aí mais ou menos, transferindo para o real, cerca de 500 mil reais por dia, meio milhãozinho. Então tá bom o negócio nesse sentido, até porque o Flamengo precisa dar uma movimentada nas finanças, talvez vender algum jogador para dar uma agitada e poder reinvestir ainda mais nessa sequência de temporada. É difícil a gente imaginar nesse momento contratações gigantes como a do Lino ou do Paquetá, batendo de 25 milhões de euros para cima, porque o clube está tentando reajustar aí essa questão, ainda não vendeu. Tem equilíbrio, nesse momento é equilíbrio financeiro, mas precisa, claro, sempre movimentar, todos os clubes precisam de vender. E entre essa turma que está rendendo aí para o Flamengo diariamente essa grana de cerca de R$500 milhão está Dom Arrascaeta, o Arrascaeta que fraturou a clavícula no dia 29 de abril, teve aquele problema grave contra o Estudiantes, operou, tentando atuar pelo Mundial, foi convocado pelo Marcelo Bielsa, que deu um panorama de como está a situação do Arrascaeta. Será que ele disputa a Copa do Mundo? Como é que está avançando essa recuperação da fratura dele na clavícula? Vamos ouvir agora El Loco, o Marcelo Bielsa, técnico da seleção do Uruguai. De Arrascaeta, que está, entre comillas, muy bien, pero los tiempos de una lesión ósea en la clavícula, de fractura, no es posible no cumplirlas, aunque el jugador se sienta muy bien. Y el otro es José María Jiménez, que en estos días también va a estar. No es que no entrena, y de Arrascaeta no es que no entrena, de Arrascaeta simplemente entrena sin someterse a la oposición o al choque. Tá, então, Marcelo Bielsa, entre comillas, gosto muito quando falam assim em espanhol, a questão das aspas lá, enfim, muito bacana a língua espanhola. Então, o Bielsa dando seu panorama aí, é uma lesão grave que teve o Arrascaeta, demora tempo mesmo para se recuperar, é difícil estar no seu auge, né? Está muito tempo parado já e com uma lesão complicada durante a Copa do Mundo, mas eles vão tentar tudo lá. O Flamengo conta demais com ele para a sequência da temporada, já fez falta em grandes duelos, como no duelo contra o Palmeiras no Maracanã, especialmente. Então, o Flamengo nessa expectativa de olho, rendendo o cofrinho lá, Glaucia, e de olho na recuperação do Arrascaeta.
até por isso também o Leonardo Jardim abriu na última coletiva de imprensa, ele quer uma contratação de um meia, né, para de repente fazer a dublagem ali, o dublê, na verdade, do Arrascaeta nos jogos que ele não puder atuar. O Flamengo contratou meio que o Carrascal pensando nisso, mas joga muito pelos lados e tal. Não é exatamente a característica que o Leonardo Jardim pensa, e o Carrascal, se o Flamengo tiver uma boa oportunidade de venda, pode ser que saia também. Então o Flamengo de olho no mercado para, quem sabe, mexer um pouco nessa água aí, mais parada do que água de dengue. Glaucia. Puxa. Pedrão tá demais. Meu pai. Ó, o Jailson tá anotando tudo que ele vai gostando aqui, hein, Pedro? Final da temporada a gente faz uma lista do vocabulário de Pedro Henrique Torre aqui pra gente. Hits. Um beijão, Pedro. Obrigada a você, a nossa equipe, trazendo todo o noticiário do Flamengo. O anúncio da seleção do Uruguai foi bem legal. Bielsa demais. Aí até tem em espanhol. Entre comícias, até em espanhol. A gente vai começar a anotar tudo aqui do nosso Pedro Henrique Torre. Brasileirão. Ricardinho Spinelli já está aqui com a gente. Qual é a proposta para hoje, Ricardo? Explique, por favor, amigo. Um beijo para você, seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Um beijo para você também. Donk, Jailson, amigo fã de esportes em casa. Estou aqui para a gente fazer uma brincadeira sobre os melhores do Campeonato Brasileiro até agora, segundo o Prêmio ESPN Bola de Prata. Uma brincadeira que a gente já costuma fazer aqui algumas vezes. O álbum de figurinhas está tão em moda que a gente trouxe aqui o nosso álbum de figurinhas, mas do Brasileirão, com os 11 melhores jogadores nesse momento, após 18 rodadas. Ainda tem jogo por ser feito de alguns times, por exemplo, o Flamengo, que tem jogo adiado, mas aqui estão os resultados momentâneos do Brasileirão com os 11 melhores, os que ganhariam, levariam os troféus para casa neste momento. Então, essa é a nossa brincadeira de hoje. Lembrando, muito importante, fã de esportes, Prêmio ESPN Bola de Prata fala sobre o quê? Brasileirão. Não fala sobre Libertadores, não fala sobre Champions League, não fala sobre absolutamente nada que não seja o Brasileirão. Então, por favor, são os 11 melhores do Brasileirão, tá bom? E aí vamos ver se os nossos colegas aqui no estúdio acertam os 11 ou se tem alguém jogando vôlei, na opinião deles. E aí vamos ver como é que tá a nossa seleção nesse momento, na pausa para a Copa do Mundo. Então vamos lá, começando pelo gol, amigos. Vou chutar o Carlos Miguel. Palpites. É um bom palpite. O Everton. Hugo Souza. Caramba, vocês falaram vários nomes, nós nenhum. Nenhum? Vamos lá. Ué, eu falei, Falou, não ouviu o Jailson. Tá Jailson. Vai lá, Carlos Miguel. O Jailson acertou. Diminuir? Tem que fazer teste de audição. Tirando. Vou ter que fazer uma teste de audição aqui para os programas. Fala mais alto. Eu não tinha ouvido, então acertou o primeiro. Vamos ver se o Jailson continua acertando os próximos e se a minha audição melhora para os próximos 10. Vamos lá. Lateral direito, amigos. Lateral direito. Direito. É um dos líderes de assistências do campeonato. Putz, Fagner foi na Libertadores. Cara, eu falaria o Mateuzinho. Eu falaria o Mateuzinho do Corinthians. É uma boa, um bom palpite. Do que você falou, né? Libertadores e... Trocando, né? Em muitos... É um jogador que não está em nenhuma competição sul-americana. Lateral direito. São sul-americanos. Eu já falei o meu, falem vocês agora. Não está em nenhuma competição sul-americana? Caramba. Assistências. Bora? Pensando. Essa informação do Ricardinho me pegou. Vamos lá. É argentino, mas não está na Copa. É o Benavides, do Atlético Paranaense. Não ia pensar nele nunca. É verdade, por conta Ele dos tem alas. 5 assistências no campeonato, é um dos líderes de assistências do campeonato. O líder de assistências do campeonato é o Andreas Pereira, do Palmeiras. Agora, dupla de zaga, amigos. Dupla de zaga. Gustavo Henrique. Gustavo Henrique é um ótimo ponto. Gustavo Henrique é um bom Pelos ponto. gols. A cara do Ricardinho é de quem não. Gustavo Gomes, Vocês será? acertaram o nome. Gustavo Gomes. Vamos lá, Gustavo Gomes. e... Tá na Copa do Mundo. Léo Pereira? O outro Léo? também está na Copa do Mundo, é o Léo Pereira. Boa. É isso aí, a nossa dupla de zaga momentânea. Tamo Então, aí. Gustavo Gomes e Léo Pereira. Lateral esquerdo agora? Lateral esquerdo. Esse, Tadinho. eu acho que vocês acertam. É um dos laterais com mais gols no campeonato. Gol. O Reinaldo? Juba? O Reinaldo não tem batido Juba é tanto uma boa, pênalti, né? Ela já É o Juba. Tá Juba. aqui, ó.
Ó, Tá aqui, bom, ó. Ivana, tá bom, Ivana. O Bahia aqui no nosso ponto. Vocês têm que acreditar, mas a gente Juba. acredita. Tá É isso, aqui, ó. a Ivana tava aí pra dar Lateral colinha. ofensivo também. Tá lá, Ivana. Ó, vamos lá. Uma das regras do Bola de Prata já faz... Esse é o 3º ano, né, que a gente tá com essas regras. Temos no meio de campo e no ataque, são 6 posições que dependem das pontuações dos jogadores. Então, a gente sempre tem o melhor volante, o melhor meia e o melhor atacante obrigatoriamente. E aí, o resto, em cada uma dessas posições, a gente vai variar no máximo 3 por posição. Então, pode ter 3 volantes, de 1 a 3 volantes, de 1 a 3 meias e de 1 a 3 atacantes. Nesse caso, nós estamos com 1 volante, 2 meias e 3 atacantes. Posso falar 3 logo? Eu tenho certeza que estão. De atacantes meia. Tá. Andrés Pereira, Pedro e Viveiros. Eu ia falar esses 3 antes. Você acertou 2 de 3. Aí. Quem é que não tá desses? Quem é que não tá? Não, o Andrés tem que estar. Tá jogando vôlei, será? Vamos lá. Viveiros também, o Pedro também, não é possível. Vai lá. Andréas Pereira não tá? Ué. Ele é Ó, o líder o em artilheiro do assistência. campeonato está aqui. Ah, Ó o medo de errar, hein? Então vamos lá. Viveiros sim. e o Pedro. O O Andrés. Andrés não não? está nesse momento, não está. O Andrés ele tem 9 assistências no campeonato, mas ele tem uma competição muito grande entre volantes e Danilo, meias. então tá. Danilo tá. Danilo tá. Danilo tá. Danilo. O Danilo é o nosso volante. Tá. Matheus Nosso Pereira. volante. Não é o Matheus Pereira. Caraca, o Andrés Pereira não tá, meu Deus. Samuel Lino, tá? Não. Meia, pensando em meia. São 2 meias e 1 atacante. Então, Agora são 2 dois meias meias ofensivos. e 1 atacante. Christian do Cruzeiro? Não. Caramba. Arrasca. A Arrascaeta tá. Agora, Garro. vamos ver se eu acerto. É o Garro. Aí, errei. Eita. Errou! Beleza, vamos lá. Tá, tudo bem. Lúcio Lúcio Acosta. Costa, do Fluminense, e falta só um. Ó, o Garro. Outro atacante. É o atacante. Outro atacante. Outro atacante. O Garro tá muito bem, Carlos mas não está na É Vinícius. seleção. verdade, é verdade. Não é o Carlos Vinícius. Tá na Copa do Mundo. Breno Lopes. Não tá na Copa do Mundo, o Breno Lopes. Ah, não, desculpa, eu não ouvi da parte da Copa. É verdade, nenhum do Flaco. Curitiba. É o Flaco Lopes. É verdade. Tá na Perdão, Copa é o Flaco. eu Então não essa tinha é a nossa escutado, eu seleção. tava pensando aqui. Acabei estragando aqui o Lúcio Acosta, mas aí estão os nossos 11 jogadores. O técnico nesse momento é o Abel Ferreira. Então nós temos 3 jogadores do Palmeiras, 3 jogadores do Flamengo, 2 do Atlético Paranaense, 1 do Botafogo e 1 do Bahia. Ah, o Andrés Caraca, mas Pereira, o- categoria o joga An- vôlei, hein? O Lúcio Acosta tem Andrés Andrés Pereira é- é o prêmio joga vôlei. tem mais impacto do que o Andrés Pereira. O Lúcio Acosta ele começou muito bem o campeonato. Muito, muito bem. A gente sempre. É uma coisa que sempre pega muito no Bola de Prata, é as atuações recentes. Isso. Tá. Lembrando que o Bola de Prata, ele premia a quantidade total, né? A regularidade. Então, o Lúcio Acosta, ele começa muito bem, muito forte o Campeonato Brasileiro. O Fluminense disputando a liderança lá naquele começo, muito graças a ele. Ele sofre uma lesão. Depois da lesão, ele perde um pouco de impacto no Fluminense. Talvez essa memória mais recente da gente tire o impacto do Lúcio Acosta. Mas a pontuação que ele fez, as notas que ele teve no começo, nas primeiras rodadas do Brasileirão, alçaram muito ele a ser um dos melhores do campeonato. Nesse momento, ele é o 3º melhor do campeonato. Por quê? Por causa do começo dele. O melhor do campeonato é o Danilo, o 2º melhor do campeonato é o Viveiros. O Andrés Pereira, ele começa também muito bem, mas fora as assistências, os números dele não são tão bons assim fora as assistências. O Lúcio Acosta tem mais gols, não tem mais assistência, mas tem mais gols. O Lúcio Acosta talvez ele seja mais... não vou falar, eu ia falar produtivo, mas não é a questão não é ser produtivo ou não. Ele tem mais ações no Fluminense do que o Andrés Pereira. O Andrés Pereira, o conjunto talvez tire um pouco Participe menos do jogo do participe que o menos Lúcio dos lances efetivos do Palmeiras de ataque em relação ao Lúcio Acosta. O Lúcio Acosta o tempo todo no Lúcio Acosta a bola. Isso acaba facilitando não, mas acaba fazendo com que a nota dele seja impactada por isso também. Ele é mais acionado, né? Então, mas assim, o Andrés Pereira, pra vocês terem uma noção, ele tá a 0,01 ponto de entrar na seleção. Então, assim, quando o jogador não está aqui, não quer dizer que ele não é um dos melhores do campeonato. O Andrés Pereira, por 0,01 ponto, não está entre os nossos 11 melhores do campeonato. Mas é isso, neste momento, neste recorte de apenas 18 rodadas, esses são os 11. Quer dizer que vão ser os 11 que vão levar? Não.
Obviamente que não. Então, assim, a gente também não pode achar que por 0,01 o cara é muito pior do que o outro, ou não é tão bom para estar na seleção. Mas é isso, faz parte do Bola de Prata, essa é a forma como o Bola de Prata é feito desde 1970, é a fórmula do Bola de Prata, então é assim que seguimos. Agora é o álbum do Joga Vôlei, então, né? Agora ele vai fazer as figurinhas do Joga Vôlei. E às vezes a gente esquece o começo ruim, né? Por exemplo, que nem o Cruzeiro, o Matheus Pereira. Poderia ser, mas o começo péssimo do Cruzeiro. Vai impactando, o Christian, né? o próprio Garro no Corinthians evolui com o Diniz. Então, aí você vai lembrando do começo e acho que ali pesa também. Você lembra do momento agora, né? E esquece o que pegou lá no início. Ricardinho, obrigada, amigo. Até uma próxima. Valeu, Beijo pra até. você. Agora eu vou falar daqueles que podem ser contratados e qual é a situação de cada um deles. Eu vou explicar para vocês qual é a situação de cada jogador, porque o técnico Leonardo Jardim, ele pediu a contratação de um meia. Ele disse que o Paquetá e o Carrascal não fazem ali a função de reserva do Jorge Ander Arrascaeta. E um nome muito bem avaliado dentro do Flamengo é o nome do Thiago Almada. Agora já estou falando de jogadores que podem chegar. O Atlético de Madrid quer 20 milhões de euros pelo Thiago Almada. O Flamengo ainda não tem negociação para contratar o craque da seleção argentina, que foi campeão da Libertadores pelo Botafogo. O Atlético quer 20 milhões por 50%, 20 milhões de euros por 50% do Almada. E seria aí o jogador que muita gente dentro do Flamengo enxerga como perfeito para ser o substituto do Jorge Ander Arrascaeta. Muita gente enxerga o Thiago Almada um jogador ideal para chegar e ocupar ali aquela posição sem deixar o nível cair, até porque o Arrascaeta, que ontem completou 31 anos, a tendência aí é que vai jogando cada vez menos, né? Quanto mais velho o jogador, ele vai jogando cada vez menos. Então, o Flamengo já estaria fazendo essa transição aí do Arrascaeta para o Thiago Almada, caso consiga contratar o Almada. Outra situação é o Danilo do Botafogo. O Botafogo ontem tomou mais um transfer ban. E agora, cara, por tempo indeterminado, o Botafogo não pode contratar nenhum jogador. A situação do Botafogo é muito complicada. E aí o que acontece? Só para eu poder explicar para vocês. O Botafogo vai ter que vender o Danilo. Ponto. Para sair da situação que está, do buraco que está, eles vão ter que vender o Danilo. Agora, resta saber quem é que vai chegar com a melhor proposta, se vai vir uma proposta da Europa, que é a prioridade 1 do jogador, e aí aqui no Brasil o Flamengo vai brigar diretamente com o Palmeiras. E aí vai ter que convencer o jogador e mostrar um projeto para o jogador melhor no Flamengo do que no Palmeiras, para que o jogador se convença a vir jogar no Mengão. Outra situação é do Luiz Henrique. Não é de hoje que o Flamengo está interessado na contratação do atacante do Zenit, que não é fácil de negociar, não é fácil de trazer, é sempre negociação difícil, é sempre negociação complicada, mas o próprio presidente BAP disse que o Luiz Henrique é um jogador que interessa, mas também tem que ver a questão orçamentária, onde que vai aplicar o dinheiro, onde que vai gastar o dinheiro, onde vai investir mais pesado para poder ter determinados atletas. Tem a situação do Kaique Bruno, lateral esquerdo do Cruzeiro. Esse aqui eu acho uma negociação que vai ser difícil, a mesma do Caio Jorge. O Flamengo pode contratar o Caio Jorge não fez os 13 jogos pelo Campeonato Brasileiro, então o Flamengo pode contratar se quiser, mas a situação do Kaique o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro nas oitavas de final da Libertadores. Muito difícil o Cruzeiro aceitar negociar qualquer jogador com o Flamengo. Vai ser muito difícil a gente imaginar a possibilidade do Cruzeiro reforçar a equipe do Flamengo. Então, assim, não vejo mesmo o Cruzeiro negociando. Por mais que o Kaique Bruno ele esteja em final de contrato lá no Cruzeiro, por mais que o Kaique Bruno ele esteja terminando a sua participação no Cruzeiro, já teve proposta para renovar, ele não quis renovar, não acho que o Cruzeiro vai facilitar a saída do jogador. E também tem a situação do Marcos Antônio, é um volante que joga no São Paulo, o Flamengo teve interessado nele no começo do ano, acabou que não andou a negociação, ela não foi para frente. O São Paulo comprou a parte dele da Lazio lá e o São Paulo passou a ser dono do passe do jogador. Agora o Flamengo tem que negociar direto com o São Paulo para poder contratar o atleta. Mas é um jogador também que interessa. Acredito que o Marcos Antônio ele aparece mais como um plano B, né? A situação do Danilo. Se o Flamengo não conseguiu contratar o Danilo, eu acho que ele vai mais ali em cima do Marcos Antônio, até pela situação do Eric Pulgar. A gente já sabe que o Pulgar, como eu disse no começo do vídeo, tem uma multa baixa, pode chegar algum clube, cobrir a multa e levar o chileno embora. Bom, gente, esse aí é o quem chega e quem... Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante também, que é muito importante aqui na plataforma. E por último, mas não menos importante, ativa as notificações do canal, que sempre que sair um vídeo novo, você vai ficar informado sobre tudo o que acontece dentro do Flamengo, beleza? Rubro-negras e rubro-negros, falando aí um pouco mais dessas especulações todas do mercado da bola, de quem o Flamengo deveria ir. Eu acho que o Flamengo deveria investir os seus investimentos, sua concentração aí, sua energia toda em cima do Thiago Almada, porque seria, na minha
minha opinião, um jogador que substituiria muito bem o Arrascaeta na ausência dele. Porque no elenco a gente sabe aí, o próprio Leonardo Jardim falou que não tem jogador que consiga fazer a função que ele faz no campo, que é muito difícil mesmo, porque um meia com a qualidade do Arrascaeta é muito difícil de se ter no elenco. Paquetá, ele tem características muito diferentes, o Carrascal também tem, De La Cruz a gente já viu que não consegue desempenhar também um bom papel, então isso aí já vem se arrastando de alguns anos no Flamengo, que tá difícil de achar um jogador na posição do Arrascaeta que tem a qualidade que ele tem, mas também não é pra menos, né, você conseguir arranjar uma pessoa aí, um jogador no caso, pra poder substituir ele, é muito difícil aí no mercado, e ainda que seja um pouco mais acessível à realidade brasileira, porque por mais que o Flamengo tenha muito dinheiro, você buscar um meia aí da qualidade do Arrascaeta na Europa é muito difícil, porque todos eles já estão em times muito grandes, muito bem estruturados e não iriam querer vir aqui pro Brasil. E o Thiago Almada seria uma ótima opção, porque já jogou aqui no Brasil pelo Botafogo, a gente sabe que é um excelente jogador, muito bom jogador, a Libertadores que o Botafogo ganhou se passou muito pelos pés dele também, e a gente sabe da qualidade dele, então seria uma ótima contratação do Flamengo para essa janela aí agora do meio do ano após a Copa do Mundo. A gente sabe aí que o mercado de janela europeu, ele aquece demais, né, nessa época do ano, e pode ter também saídas do Flamengo, né, como o Plata, como o Pulgar, que tem a multa muito baixa, então nessas saídas aí pode aliviar um pouco mais a folha salarial do Flamengo também, e abrir espaço para outros jogadores chegarem, né. Thiago Almada aí é mais uma especulação, tem Luiz Henrique no radar, Caio Jorge também é muito cogitado e falado no Flamengo, então a gente pode se surpreender muito com essa janela do meio do ano aí do Flamengo, trazendo aí 2 ou até 3 reforços de peso pro restante da temporada, porque vai precisar, né? Competições muito importantes aí em que o Flamengo disputa como favorito, que é a Libertadores, e o Campeonato Brasileiro precisa de um elenco mais robusto ainda. A gente sabe que o Flamengo tem 2 times, né? O time 1 e o time 2, eu não considero um time reserva, mas quanto mais se reforçar, é muito melhor. Eu quero saber a sua opinião, torcedor. Quem você estaria aí desses todos cogitados aí que foram falados ao longo do vídeo? Quem você mais gostaria de ver vestindo a camisa do mais querido do Rubro Negro? Coloca aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião, beleza? Esse foi mais um vídeo. Vejo vocês na próxima. Valeu!